vem à sua cabeça quando você pensa sobre povos ciganos? O povo cigano é aquele povo que não tem destino certo. Hoje está aqui, hoje está ali, não tem rumo. Ele fica perambulando a vida toda. Que eu imagino o povo cigano, um povo assim, sem noção da vivência, da vida, do dia a dia. Eles vivem muito livres. Leitura de mãos, comunidade e casamento infantil. Em comidas, em povos nômades, em cultura diferente. Dá até um certo receio também, porque tem muitas histórias sobre esse tipo de povo. E assim, desperta curiosidade também. E você? O que vem à sua cabeça quando se fala sobre povos ciganos? A verdade é que existe muito estereótipo sobre a cultura cigana e as tradições associadas a ela. E há quem acredite que quase não existem povos ciganos no Brasil, viu? É aí que essas pessoas se enganam. Dados de uma pesquisa divulgada pelo IBGE lá em 2013, 2014, mais ou menos, estimava que a população de ciganos no Brasil poderia chegar a 500 mil pessoas. Só que diversos pesquisadores já chegaram à conclusão que esse número é bem maior. O nosso país tem aproximadamente 1 milhão de pessoas que se identificam como ciganos. Se esses números estiverem precisos, isso faz com que o Brasil tenha a maior população cigana do mundo. Inclusive, na cidade de Sousa, na Paraíba, existe a maior comunidade cigana da América Latina, viu? Então, que tal saber mais sobre povos ciganos, entender sobre a sua própria forma de organização social e a cultura que faz parte da vida de tanta gente aqui no Brasil? Se liga que povos ciganos é o tema desse episódio do Desteoriza. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE e vou me autodescrever para você que está me ouvindo, conhecer um pouco mais de como eu sou fisicamente. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho uma estatura mediana, mais ou menos 1,64 de altura, tenho cabelos cacheados castanhos, cachos pequenininhos. Meu cabelo ele é um pouco curto, está um pouco acima da base do pescoço e hoje ele está preso. Tem um penteado que ele está dividido para o lado, mas ele está preso hoje na base aqui da minha nuca. Eu estou usando uma blusa verde, é uma blusa que é cavada na altura dos ombros e ela tem uma gola bem pequenininha aqui no pescoço. Eu uso óculos, uma armação preta e eu estou usando um brinco das cores verde, vermelho e preto. E eu sou Felipe Silva, sou estudante de Rádio, TV e Internet na UFPE. Também sou estagiário aqui na Diretoria de Comunicação e eu vou me audiodescrever para que você possa conhecer. Eu sou uma pessoa alta, tenho 1,81 de altura, mas no momento eu estou sentado. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelo cacheado, cabelo é quase preto, é um castanho bem escuro. Eu uso óculos, um óculos de armação arredondada, ele é dourado. Eu estou vestindo uma camisa branca, de mangas curtas, tem um bigode, tem um cavanhaque. E hoje a gente recebe uma dupla massa que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre povos ciganos. Eu vou começar por Rogério Ribeiro. Bem-vindo, Rogério. Quero te convidar para você se apresentar para quem está ouvindo a gente nesse episódio. Olá, eu sou cigano da etnia Calon, Rogério Ribeiro. Eu sou presidente da Rede Brasileira dos Povos Ciganos. E a minha descrição, eu estou usando chapéu, eu tenho cabelos brancos, barba branca completa. Eu uso 2 brincos, um de prata e um de ouro, uma camisa roxa. E estou usando um mantra aqui das cores da nossa bandeira cigana. E quem também participa aqui da nossa conversa é Jéssica Medeiros. Seja bem-vinda, Jéssica. E fique à vontade para se apresentar, para quem está nos ouvindo lhe conhecer. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Jéssica Cunha de Medeiros. Sou antropóloga, recente formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. Eu tenho um mestrado em Antropologia pela Universidade Federal da Paraíba e terminei recentemente meu doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, agora em março. É bem recente. E desde 2011 eu comecei minhas pesquisas com comunidades ciganas, especificadamente uma comunidade cigana localizada no sertão da Paraíba, a comunidade cigana Calon de Souza. Eu vou me descrever um pouco para vocês entenderem quem eu sou. Eu sou uma mulher negra da pele de um tom bem mais claro, tenho um cabelo preto, cacheado. Eu, nesse momento, também uso uma camisa verde de lã, que eu estou em Lisboa nesse momento, então tá frio. Eu tenho um piercing num
septo, eu tenho 2 piercings no nariz, no caso. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Muito obrigada. Já antecipadamente agradecendo a participação de Jéssica e de Rogério. E antes da gente começar o nosso papo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Twitter que agora se chama X, mas vai lá, é @Desteoriza nessas redes sociais todas. E também te convidar para você seguir o Desteoriza no seu tocador de podcast favorito, que é essa página aí, onde você está ouvindo a gente. Vai ter um botão seguir, muito provavelmente perto do nome do Desteoriza, você clica, e aí toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você recebe uma notificação para não perder nada do que a gente está publicando. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, também vai ter uma pergunta, um espaço aí onde você pode deixar sua dúvida, pode deixar suas impressões, o que é que você achou desse episódio, e também pode usar esse espaço para deixar uma sugestão de conteúdo, o que é que você quer que a gente aborde aqui no Desteoriza para você, tá bom? Então vamos começar o nosso papo super especial. Esse que é o mês cigano, então a gente vai falar sobre povos ciganos. Eu quero começar, Rogério, te fazendo uma pergunta. Existem muitos estereótipos, né? Quando a gente fala de povos ciganos, populações ciganas, existem diversos estereótipos, e eu queria começar te fazendo uma pergunta para a gente começar do começo, né? O que é que significa ser uma pessoa cigana? Quais são os principais elementos que caracterizam um grupo cigano, uma etnia cigana? Há uma confusão muito na cabeça das pessoas, né? Muitos pensam que cigano é uma religião, é uma raça. Cigano é família, cigano é nós ser livre, nós não se prende a nada, a nenhuma religião. Cigano é paz, é amor, principalmente família, sabe? Infelizmente, a gente vê na internet muitas coisas assim que não é verdadeira, né? Às vezes as pessoas, elas mesmas criam esses fictícios, esses fakes, e acaba perpetuando, né? Então, nós não fazemos guerra, né? Pelo contrário, o preconceito, a discriminação ainda é muito forte no nosso povo cigano. Então, basicamente é isso. Cigano é ser família, entendeu? Paz. Perfeito, Rogério. A gente teve agora esse depoimento de Rogério como uma pessoa cigana. Eu queria passar para essa tua visão, Jéssica, você como pesquisadora, né, que você falou que pesquisa povos ciganos desde 2011. Como é que a gente pode responder essa pergunta, né? Quais os principais elementos que caracterizam um grupo cigano, um povo cigano? Não tomando como uma correção o que Rogério falou, porque eu acho que ele, enquanto sujeito, né, pertencente dessa comunidade, ele explica muito melhor o que é ser cigano, mas como uma pesquisadora, e a partir do olhar de uma pesquisadora, né, alguém de fora olhando, e também compartilhando um pouco do conhecimento dos profissionais e pesquisadores que têm a temática cigana como questão. Quando a gente pensa em cigano, a gente tem que pensar numa comunidade étnica extremamente diversa, né? Então, a gente consegue delinear algumas características que acabam sobressaindo no processo da pesquisa. E quando a gente analisa essas comunidades, e quando a gente analisa outras etnografias, por exemplo, que não pesquisam, no meu caso, eu pesquiso comunidades Calon, mas outros pesquisadores pesquisaram outras comunidades. Mas algumas características são bem preponderantes, e eu acho que Rogério talvez concorde, que é a língua, que apesar de serem dos ciganos, de forma geral, serem falantes das línguas dos países onde eles residem, eles mesclam essas frases com a comunicação de variações da linguagem que tem uma origem romani, que são línguas que têm relação com línguas indianas. Porém, por exemplo, os ciganos de Calon de Souza, eles falam calé, e que a língua é uma característica muito forte e muito visível e visual, né? Quando você entra numa comunidade, para quem não é cigano, você impacta porque inicialmente você não consegue entender. Você sabe que eles estão falando português, mas tem um mix ali que você se perde. E a língua nada mais é como uma característica identitária extremamente forte, protetiva e muito própria das comunidades ciganas. E isso é uma característica muito interessante, porque não importa se esses ciganos são brasileiros, se eles são portugueses, essa variação é muito preponderante. Então, uma outra característica seria o sangue, né? Ou seja, isso que Rogério falou, essa relação familiar, essa relação consanguínea parental, que é essa qualidade garantidora dessa unidade cultural. Então, os Calon, eles se identificam etnicamente muito através dessa metáfora do sangue, a partir desse condicionamento da ideia de descendência comum. Então, essas estruturas de parentesco
para os ciganos é extremamente importante na formação dessa unidade e de se reconhecer enquanto tal. Uma outra característica seria a memória, né? A memória que relaciona essa história dos ciganos com o passado, que é ritualizado enquanto um pilar completamente importante na construção dessa identidade étnica, o que seria esse passado nômade em algumas comunidades ciganas, né? Porque você tem comunidades ciganas que já estão sedentárias há muito tempo, e toda essa construção narrativa desse passado também, que constrói esse sentimento de pertencimento. E, ironicamente, isso acho que é uma conclusão na qual eu chego também na tese, né? Seria o território, que ele relacionado a essa ação persecutória que levaram a praticarem o nomadismo, ele se constrói nesse processo de ocupação histórica desses ciganos no território onde eles foram ocupando. Então, acredito que o território, na medida que eles foram ocupando esse território, também se torna uma característica muito específica das comunidades ciganas. É interessante. A gente estava ouvindo aí sobre essas principais características, e quando a gente traz aqui para o contexto do nosso país, existem várias etnias ciganas. E aí, Rogério, eu queria que você explicasse para a gente aqui quais são as principais etnias que existem aqui no nosso país, no Brasil, e também aproveitasse o gancho para falar quais são as principais características da sua etnia, né, que é a Calon. Veja bem, como a Jéssica citou aí, o Calem, que não é Souza, é a maior comunidade da América Latina, cigana. Tem lá o meu primo, meu irmão, o Bonzano, é o coronel, entendeu? O filho do coronel, entre outros lá tem mais ou menos umas 3, 4 associações organizadas dentro de Souza. O nosso dialeto, nós chamamos de o Xibe, Calon, entendeu? De uma cidade para outra, ela tem uma dicção diferente, entendeu? Alguns nomes são diferentes. O nosso dialeto é a nossa segurança e nossa proteção. Nós, Calon, falamos Xibe. Nós chegamos em 1574, nós chegamos na Bahia, chegou um grupo, chegou na Bahia, deportado de Portugal, chegou outro grupo em Pernambuco, chegou outro grupo em Minas, e tem um grupo Sinti, né, que eles falam o dialeto cinto, que é da Alemanha, Itália e França. E tem os Rons, né? Dentro dos Rons eles têm os clãs, que são mais ou menos 16 clãs, que eles falam romanês. Entre eles, os que mais se identificam no Brasil são os calderastos, os louvários, matochaias. Então eles são muito fechados, os Rons, né? E no caso, o Ron é o homem, a Romi é a mulher, entendeu? Então nós Calon, nós temos um índice de analfabetismo nosso muito alto, 70%. É uma situação que a gente vem lutando, essa triste realidade. A questão do mapeamento também é outra situação, né? A Paraíba, Souza, como eu falei, é a maior comunidade da América Latina, mas também a Paraíba não é o estado que tem mais ciganos. É a Bahia. Mas Souza é uma comunidade lá fixa. Estão lutando até por um território lá, a gente tem acesso, né? Souza praticamente é uma comunidade de referência que o Estado aparentemente dá um apoio, né? Quando fala essa questão de nômade, muitas vezes fala nômade porque muitas vezes os ciganos chegavam no local, a polícia baixava o cacete, aí tinha que ir para outro lugar, ia saindo assim, né? Cigano marca território, e Souza é uma coisa específica. Souza é uma questão específica que fica na Paraíba, entendeu? A gente abrange o Brasil todo, inclusive, em Portugal tem o Bruno Prudence, que é uma pessoa de referência, né? Nós estamos na Bélgica, estamos em Portugal, estamos também na Inglaterra. Então, a gente faz um trabalho bem amplo, né? Essa questão da gente sair para um lugar, para outro. Aí, quando saía, muitos crimes eram atribuídos aos ciganos. Muitos crimes. Aí acabou pegando, né? Por exemplo, aí roubava, a pessoa roubava, furtava. Foi ciganos. Foi o cigano que fez isso. E começou a pegar isso aí, entendeu? Não estou dizendo que nós somos santos, não somos seres humanos. Mas muitas coisas se dizia que era cigano, quando a gente saía de um lugar para outro, né? Mas hoje os ciganos, hoje nós não tem muita cultura de barraca. Acho que na Paraíba tem algumas cidades pouquíssimas que tem a questão de acampamento, né? Nós marcamos território, mas quando acontece um desastre assim, entre uma família, muda para outra cidade, entendeu? Tem ruas que chamam Rua dos Ciganos, mas tudo próximo, eu falei cigano, uma das características é família, que fica todos próximos um do outro, mesmo se for zona urbana, em casas, numa casa de cigano mora 3, 4 famílias, o outro compra uma casa, entendeu? Substitui a questão das barracas para as casas, mas ainda existe, inclusive tem alguns lugares no Rio Grande do Norte que o cigano tem a casa, mas lá ele arrumou um lugarzinho, ele bota uma barraquinha, aí, ao final da tarde vai se reunir lá, fazer um café, bater um papo, entendeu? Então, e eu falo pelo nosso povo Calon, né? Inclusive, nós temos muito respeito aos nossos
todos nós somos ciganos, né? Nossa bandeira, a bandeira cigana, serve para todos os 3 grupos, né? Mas os Rons, eles predominam muito em São Paulo, em Campinas, principalmente Ribeirão Preto. Eles são um grupo mais sofisticado, né? O dialeto deles, inclusive uma novela de grande circulação, ela foi os Calderastos. Então, às vezes há uma confusão na cabeça das pessoas cigano, né? Somos nós, que predomina no Brasil, somos nós, mas uma deficiência gravíssima dos governos é a questão do mapeamento. Se você puxar na internet, vai ver 500, 800 mil ciganos. Eu não tenho medo de errar, hoje nós somos mais ou menos mais de 3 milhões de ciganos, eu acredito, entendeu? Eles usam um mecanismo, uma vez, muito questão do CAD único. Então, tem que se fazer um trabalho sério, os governos tem que se fazer o mapeamento. Inclusive, com o mapeamento é interessante que o mapeamento a gente consegue levar políticas públicas afirmativas de acordo com a realidade daquela comunidade. Então, o que se vê uma coisa paliativa é uma situação de conquista, né? As conquistas que é conquistado, mas, porém, infelizmente, nesse país não são efetivadas nem implementadas, conquistas que com muita luta, né? Então, assim, a comunidade de Souza, eu quero citar aqui, é uma comunidade que pode avançar muito mais e se vê até de exemplos. Nós ajudamos, em 2021, nós ajudamos, na época da pandemia, nós como instituição, nós ajudamos ali, porque pegou todo mundo de surpresa, e também os ciganos, também a questão da pandemia. Nós ajudamos mais campanhas para levar cestas básicas. Lá, a Jéssica sabe que lá na própria comunidade de Souza, que ela fez esse trabalho brilhante, ela vê que tem local dentro da comunidade lá super precaríssimo lá, entendeu? E está dentro de uma comunidade grande, mas tem as barracas com muita... Pelo menos foi o que chegou na época da pandemia para nós, e nós fizemos um trabalho muito sério e depois foi começando o próprio Estado da Paraíba, o próprio governo federal, a dar uma assistência, a dar um olhar melhor para aquela comunidade. Perfeito. Acho que está falando aqui na conversa, citando Souza. Souza é um município do interior da Paraíba que tem a maior comunidade cigana da América Latina. Então, só para quem está nos ouvindo conseguir se situar, quando a gente fala Souza, se refere a Souza, é o nome da cidade que tem a maior comunidade cigana da América Latina. E aí, uma coisa que você falou agora, Rogério, várias coisas importantes que a gente quer destrinchar na nossa conversa. Eu vou começar quando você diz assim... E juntando com o que você falou no começo, na resposta que você me deu da primeira pergunta, existe a ideia das pessoas que cigano é uma religião, ou existe esse estereótipo de que, bota a ideia de que cigano é ladrão, né? Enfim, que vai roubar, etc. E, além disso, existe um estereótipo, muitas vezes, também. Quando a gente fala a palavra cigano, as pessoas ligam diretamente a ideia de cigana à pessoa que lê a mão, e é só isso. Né? E é muito mais do que isso. Então, eu queria começar, que a gente trouxesse agora para a nossa conversa, como é que esses estereótipos, né, que existem na cabeça das pessoas acabam prejudicando, né, a ideia que as pessoas têm sobre o cigano, que é muito mais ampla do que esses estereótipos que a gente tem hoje na sociedade brasileira. Como é que isso prejudica os povos ciganos? É perverso e dolorido. Inclusive, tinha uma edição do Aurélio, que a gente quer render nossas homenagens ao nosso eterno Milvacite, presidente da União Cigana do Brasil, um ROM que lutou muito, e a União Cigana do Brasil, ela lutou juntamente com outras associações, e teve uma edição do Aurélio que foi retirada de circulação, que dizia lá que cigano é trapaceiro, cigano é ladrão, isso, aquilo, outro, entendeu? Mas se você puxar hoje nas novas edições, ela já vai mudar os sinônimos, enfim, essa injusta agressão com relação ao nosso povo cigano, né? Com relação à leitura de mão, não é nenhuma contravenção, além da cultura da leitura de mão, tem a questão do nosso artesanato é muito forte na dança, a música, né? A questão da quiromancia, né? E a questão também da comida cigana também, entendeu? Então, assim, uma cultura milenar, é uma cultura que as pessoas precisam partir pelo lado do respeito, entendeu? Como você fala, não somos perfeitos, mas nós queremos ser respeitados. Essa ignorância das pessoas, não só contra o nosso povo cigano, mas contra nossos parentes indígenas, quilombola, povo de terreiro, essa ignorância maldita, esse preconceito, essa discriminação, esse racismo institucional é muito
grave, é gravíssimo, né? As pessoas que não têm conhecimento ficam aí distribuindo ódio, veneno contra os povos de comunidades tradicionais, que nós estamos dentro do decreto 6.040, que trata dos povos de comunidades tradicionais. Somos 29 povos de comunidades tradicionais no Brasil. Porém, uma das grandes agressões é que não se coloca vírgula, né? É com todo respeito ao nosso parente indígena, quilombola, mas às vezes obriga você a ser pardo, né? Obriga você a ser indígena. Quando se coloca, se todos nós estamos no decreto 6.040/2006, é para se colocar as vírgulas, marisqueiro, povo de terreiro, quilombola, e não coloca, geralmente. Claro que com muita luta dos indígenas, estão muito mais organizados que os ciganos. Nós ainda, os nossos povos ciganos, ainda estamos muito tímidos, às vezes até por uma coisa interna, que não se avança muito, entendeu? E conquista, nós temos uma conquista que foi uma das maiores bandeiras que nós temos no povo cigano, a portaria 4.384/2010, que trata da saúde dos povos ciganos. E, porém, ela não é implementada, não é efetivada. Nós, como instituição, nós já solicitamos o Conselho Nacional de Saúde, implemente, efetive. Não é querendo só isso. Foi com muita luta essa portaria 4.384/2010, que trata da saúde dos povos ciganos, mas não são efetivadas, como muitas coisas nesse país, que a gente consegue uma portaria, consegue um decreto, mas, infelizmente, não é efetivada nem implementada. É um grande drama que nós temos, né? Porque nós somos uma cultura, nós somos etnia, e tem que respeitar a questão da cigana, a questão... Nós somos extremamente machistas, entendeu? Isso aí a gente não pode negar, somos machistas, e a gente vem lutando para pedir o mapeamento também. Então, quando se fala, tanto que as pessoas têm muita ignorância, como eu falei no início, acha que nós somos uma religião, né? E somos bruxas, né? Porque, por exemplo, eu sou espírita, né? Eu tenho membros da rede, faz parte da diretoria Ciganos, e são evangélicos, são católicos, entendeu? Então, que a gente respeita. Nós não fala, você vai ter que ser evangélico, você vai ter que ser católico, você vai ter que ser espírita, você vai ter que ser do candomblé, de umbanda, judeu, maçom. Não. A gente respeita e apoia. Quer fazer uma igreja evangélica na comunidade? A gente dá total apoio. Você estava falando aí, Rogério, em relação à forma como outros povos conseguem ter uma organização muito maior do que a dos povos ciganos, né, hoje no Brasil. E aí eu queria aproveitar o gancho para a gente falar sobre a questão da saúde. A gente sabe que existem especificações para os povos ciganos, né, quando a gente fala sobre saúde. E aí, como cidadãos brasileiros, esses povos ciganos, eles também têm direito à saúde gratuita, né, de qualidade e que respeitem as suas culturas. É muito importante. Então, eu queria saber como vocês enxergam atualmente esse acesso das pessoas ciganas a esse serviço. Eles conseguem respeitar as especificações, no seu caso, Rogério, da sua cultura? Ou você ainda acha que existe um grande caminho a ser traçado para que isso seja melhorado daqui para frente, sabe? Veja bem, a questão da ignorância, né? Os governos, eles precisam capacitar os servidores públicos, muitas vezes mal remunerados, muitas vezes com problemas também até de saúde. O doente vai curar outro doente, né? Ele tem que ter conhecimento dessa portaria. Por exemplo, como nós somos muito machistas, a cigana, ela vai fazer uma consulta com o ginecologista, tem que ser mulher. A questão do câncer de mama, essas coisas assim, geralmente tem que ser a mulher, de mulher para mulher, entendeu? Hoje eu sei que as pessoas, as gajinhas, as jurinhas, com pessoas, as mulheres que não são ciganas, às vezes a mulher, ela trata com um homem ginecologista, entendeu? Mas no caso da nossa cultura, a questão é mulher para mulher, entendeu? Mas o homem lá acompanha, ele fica ali, ele vai lá, ele dá todo o suporte. O homem, ele não protege a mulher. Quem protege a mulher é Deus, a espiritualidade. O homem cuida da mulher. Então, voltando à pauta da saúde, isso, é uma conquista nossa de 2010, né? E que muitos conselhos de saúde não conhecem essa portaria, e também muitos ciganos não conhecem essa portaria, não. Tem que se fazer um trabalho uma campanha mesmo de conscientização até do nosso povo cigano. Eles precisam. Estamos agora formatando essa cartilha da portaria para encaminhar uma linguagem mais, por eles muitos serem analfabetos, né? Nós fazemos com figurinhas e tal, né? É como nós fizemos na pandemia, né? Fica em casa, fizemos máscaras personalizadas na época, fica em casa, fica na barraca. Nós fizemos muito trabalho que deveria ser trabalho do governo, entendeu? Nós estamos sempre fazendo governo paralelo. Para concluir não me estender mais, o campo da etnia é uma luta nossa constante para que no campo de formações, ela tem um campo da etnia. Se nós estamos no decreto 6.040, somos 29 pós-comunidades tradicionais, tem que ter aquele campo da etnia. Se observar, muitos não têm o campo da etnia. Com todo respeito, mais uma vez, obriga você a ser pardo,
obriga você a ser índio, com todo respeito aos meus parentes indígenas, mas tem que ter o campo da etnia. E com isso aí também é um mecanismo para que você possa saber como é que está a questão da saúde dos povos ciganos. Não existe o campo da etnia. É uma luta que nós estamos pedindo, até inclusive no Congresso, já estamos com deputados, com senadores, para sensibilizar esses parlamentares, deixar de brigas de picuinhas entre sigla partidária e fazer o trabalho deles, que é projetos voltados para o povo brasileiro, não só para o nosso povo cigano. Perfeito, Rogério. Jéssica, eu queria te ouvir em relação a essa questão da etnia que Rogério trouxe, né? Da importância, por exemplo, quando a gente pensa no censo demográfico brasileiro, né? Essa questão de não ter esse espaço para as pessoas se declararem ciganas, por exemplo, né? A gente sabe da importância da gente coletar esses dados para, a partir desses dados, isso poder subsidiar políticas públicas, é uma questão, né? Mas não é só isso. Eu queria te ouvir em relação à importância da gente ter esse espaço, da gente fazer esse mapeamento, como o Rogério já falou algumas vezes ao longo da nossa conversa, mapeamento, ter a ideia da quantidade de pessoas ciganas no Brasil, para que a gente consiga dar a verdadeira importância, lugar e atendimento de saúde, de educação, enfim, para os povos ciganos. Queria te ouvir em relação a isso. Hoje a gente tem tentado superar, por exemplo, eu comecei minha pesquisa, os ciganos de Sousa, eu vou sempre usar o exemplo dos ciganos de Sousa, porque a minha referência é pesquisa etnográfica de lá, então acaba sendo a referência que eu preciso, vamos dizer assim. Perfeito. Então, os ciganos de Sousa chegaram mais ou menos em 1970, 1980, na comunidade cigana de Sousa. E desde então eles estão lá. Para se ter uma noção breve, assim, do cenário de demandas e de reivindicação política dos ciganos no Brasil, só apenas a partir dos anos 2000 é que a gente começa a assistir uma discussão sobre populações ciganas no Brasil. A gente começa a assistir as primeiras reivindicações de forma mais panorama nacional. Então, é uma briga já muito tardia se a gente comparar a comunidades indígenas no Brasil. A gente não tem nem como comparar, né? Porque se você usa os povos indígenas, eles vêm desde que a gente, do processo anterior à colonização. Então, eles estão aí na disputa há muito tempo. Eles construíram junto o processo da Constituição de 1988. E os ciganos, eles entram como parte dessa conquista. Eles entram depois, mas entram como parte dessa conquista. A grande questão, e eu compreendo completamente, e é um ponto no qual eu toco na minha tese, porque, só para explicar, a minha tese de doutorado, ela fala sobre esse processo de reivindicação territorial que os ciganos estão passando na comunidade cigana de Sousa, nesse momento. E que é uma questão inédita também. Porque até então os ciganos nunca demandaram uma demarcação de terra. Quem demarca a terra não era cigano. O mundo muda e os ciganos também mudam junto. As demandas mudam, as necessidades mudam. Os ciganos talvez nunca quisessem... Eu escutei muito de uma cigana dizendo assim, a gente não quer terra porque a gente nunca teve a oportunidade de ter terra. Nunca nos foi dada nem a oportunidade de ter dignidade, cidadania. Como é que a gente ia pedir terra, né? Porque os ciganos sempre tiveram historicamente e politicamente no Brasil brigando por reconhecimento e cidadania, que é uma questão básica. Então, são disputas muito, muito, muito caras, entendeu? Antes dele ter reconhecimento étnico, eles tinham que dizer, eu sou um cidadão, eu sou uma pessoa que eu tenho o direito de ter um documento, eu preciso registrar meu filho num cartório, eu tenho direito a um cartão de saúde, eu tenho direito a acessar a saúde, a educação. Então, são brigas muito primordiais que alguns ciganos no Brasil já conquistaram, outros não. Por exemplo, os ciganos de Sousa, eles são uma referência em termos de demanda e briga de disputa política no Brasil, claro. Mas, para a gente ter um pouco noção desse cenário, existem ciganos não registrados em Sousa. Entendeu? Ao mesmo tempo, também você tem ciganos já terminou faculdade de Direito, estão advogando. Então, você tem um cenário muito diverso no mesmo núcleo. Então, o que é que acontece? Eu acho que sobre acesso à educação, saúde, tudo está permeado um pouco a grande dificuldade é essa ideia, é a discriminação e o preconceito, que eles enfrentam desde da sociedade em geral e que reflete no acesso a recursos, né? Como a saúde, a escola, o acesso à instituição pública. Então, o que é que acontece? Eu vou só voltar um pouquinho, porque eu acho que é importante a gente pensar um pouco um contexto lá atrás. Quando a gente olha para os ciganos, quando a sociedade em geral olha para os ciganos, ela é atravessada por um imaginário da sociedade, de uma cosmologia cigana muito, muito exotizada. Então, existe uma ideia, por exemplo, quando o Rogério fala, os ciganos é um povo livre,
livre. As pessoas interpretam que os ciganos não querem casa, que eles não Isso. querem documento, que eles não querem política, eles querem ser livres. Mas o que o Rogério está dizendo é que ele quer ter... Eu não estou reexplicando o que o Rogério está dizendo. Eu só estou querendo explicar como nós, que não somos ciganos, muitas vezes lemos uma frase dessa. Às vezes a gente lê achando que ele não quer se apropriar do que o não cigano tem. Na verdade, ele tem o direito de apropriar-se disso, entendeu? Então, quando ele fala isso, é ser livre de poder demandar esse tipo de direito, porque ele tem esse mesmo direito que eu. E além, ele tem direito a mais, porque ele é um povo específico, ele é um povo diferenciado, ele tem uma identidade étnica, então ele tem necessidade específica. Então, primeiro, eu acho que é muito importante, quando a gente fala de cigano, a gente desconstruir esse imaginário social que a gente tem sobre ciganos, que é muito exotizado. E eu lembrei muito de uma referência de um autor chamado Eduardo Said, ele tem um livro chamado Orientalismo, e ele fala um pouco dessa construção, essa noção de exotização que o Ocidente constrói do Oriente. E eu, quando leio a Eduardo Said, eu penso muito como a sociedade exotiza o povo cigano também. E como ela chega a conclusões próprias do que eles querem, quando na verdade eles querem outra coisa. Porque eles não têm, porque não foi dada a oportunidade. A gente só consegue construir uma organização política quando você é dada a mínima oportunidade também, uma mínima abertura. Se eu nem sou considerado cidadão, como é que eu vou? Eu sou sujeito desse processo, né? De demanda política. Então, eu acho que, primeiro, eu acho que quando a gente fala de acesso de política pública, da construção de uma legislação, eu acho que quando o Rogério fala sobre isso, né, de debater sobre etnia, e é uma pauta também que eu enfatizo muito na minha tese, que não é só ser o anexo de uma política pública, é ter uma legislação específica para a comunidade ciganas. Porque se a gente não tem uma legislação específica, a gente sempre vai ler os ciganos a partir de uma legislação da comunidade indígena, por exemplo. E indígena tem características étnicas completamente diferentes da população cigana. Então, quando um agente público que autoriza ou não autoriza uma política pública lê a partir de uma legislação que é voltada especialmente para comunidades, por exemplo, indígenas e quilombolas, sim, que os ciganos estão incluídos, mas que foi feita pensando nessas comunidades, ela acaba não abarcando de forma precisa a necessidade dessas comunidades ciganas no Brasil. E por que não existe? Porque por esse processo tardio de demanda, de entrar num debate de disputa política, os ciganos acabaram sendo anexados nessa legislação. E eu acho que a gente está num momento, sim, muito importante no Brasil para as populações ciganas de falar sobre uma legislação específica para essas comunidades, porque as comunidades ciganas elas se configuram de uma maneira muito diferente de outras comunidades étnicas no Brasil. A gente não tem como, por exemplo, quando eu estava fazendo pesquisa sobre esse processo de demarcação territorial na comunidade cigana de Sousa, as grandes dificuldades, às vezes, para o promotor pegar o processo e ler, é que quando ele vai pegar a lei, ele está lendo a lei que dá direito a comunidades tradicionais, mas ele está pensando o quê? Ele está com a cabeça do indígena, de um quilombola, e os ciganos não são dessa maneira. Os ciganos não tiveram ali de forma originária. Por exemplo, os ciganos chegaram em Sousa em 1980, 1970. Eles não cultivam naquele lugar da maneira como, por exemplo, está na lei que os indígenas precisam ter uma relação de cultivo, de produção existencial com aquela terra substancial. Os ciganos não têm essa relação com a terra, mas eles têm outras relações, que são legítimas também. Na sua fala, você pontua questões relacionadas à educação, né? E a gente tem aqui no Distoriza um quadro chamado Conta a Tua História. Como o próprio nome diz, a gente conhece histórias de pessoas relacionadas ao tema que a gente está conversando. E a gente tem um depoimento aqui de Marcia Alcântara, ela que é cigana, né? É Calom, que fica em Sousa, na Paraíba. Ela é pedagoga e ela fala um pouco sobre educação específica para povos ciganos. Vamos ouvir. Olá, eu sou Marcilane Alcântara, eu tenho etnia cigana, pertenço à comunidade cigana Calom de Sousa, sou pedagoga, hoje eu atuo em uma escola que atende as crianças da comunidade e crianças não ciganas também. Enquanto estudante, por muito tempo eu não me vi no espaço escolar. Me procurava nos livros de história, me procurava no espaço escolar e não me encontrava. Então eu busquei a pedagogia para fazer algo pela minha comunidade. E hoje, trabalhando nessa escola, eu desenvolvo uma eletiva chamada As Diversas Cores da Minha Cultura.
Dentro dessa seletiva, eu levo contos escritos por mim a partir das narrativas que escutei dentro da comunidade. Para proporcionar às crianças ciganas esse pertencimento ao espaço escolar, para que elas cheguem na escola e elas percebam que a história do povo delas está lá, presente. E para as crianças não ciganas, eu oportunizo conhecer o que realmente é ser cigano, né? O que é pertencer a esse povo rico, culturalmente falando. Somos amantes das artes, da música. Tem muitas particularidades dentro da cultura que precisam e devem ser exploradas. Até pouco tempo atrás, quando você procurava sobre povos ciganos nos dicionários, os significados eram pejorativos, né? Só coisas relacionadas ao lado pejorativo, alimentando ainda mais no imaginário das pessoas que cigano não gosta de estudar, que cigano só as coisas negativas. Então, dentro dessa seletiva, eu tento oportunizar tanto para as crianças ciganas como não ciganas o que é realmente o ser cigano, né? Pertencer a essa etnia tão rica culturalmente, que por tanto tempo foi invisibilizada, e é um grande sonho e um grande prazer para mim estar trabalhando nessa escola com essa seletiva. Sou ativista, sou dançarina, tenho o grupo de Irachim Kalim. Há mais de 10 anos a gente divulga também a história dos povos ciganos por meio da arte, dança, canto, música e poesia. A gente faz um trabalho bem bonito com o Irachim Kalim. A gente leva para praças públicas, a gente leva para auditórios, para onde convidam a gente leva a história do nosso povo, mostrando a nossa arte. Estou na luta pela causa cigana há muito tempo, participo do coletivo Ciganagens, então assim, eu acredito que quanto mais a gente fala sobre algo, mais conhecimento real do que é aquilo a gente gera. Então, eu acho que a forma de combater o preconceito, a discriminação, de livrar a mente das pessoas desses estereótipos que foram criados é justamente por meio da educação. Como boa pedagoga, né, como boa amante da educação, eu acredito na escola e acredito que o meio da gente formar uma sociedade mais justa é justamente pegando ali a base da educação, trabalhando a nossa diversidade cultural desde a base, desde a educação infantil. Sou muito grata pelo convite de estar aqui falando com vocês um pouco da minha história e desejo que a todos, que Santa Sara Kali abençoe a cada um de vocês, e meu abraço e meu agradecimento. A gente acabou de ouvir aqui o depoimento de Marci, né, falando sobre essa questão da educação. E aí, já que está relacionado a esse tema, o que eu queria falar com vocês agora é em relação ao dialeto próprio que cada povo cigano possui. Com a modernidade, muitas dessas línguas estão sendo extintas, né? Inclusive, Rogério já tinha comentado sobre isso, sobre essa questão de ir perdendo aos poucos algumas características. Então, Rogério, eu queria saber de você agora de que forma você acredita que esses dialetos podem ser mantidos e resgatados nos dias de hoje. Veja bem, muitas coisas nesse país começou tardio demais, realmente, entendeu? Inclusive, os ciganos estavam na visibilidade, estava adormecido, né? Existe a questão da resolução 3, né, de 16 de 5 de 2012, que trata da questão da educação, da itinerância, né? Porque os ciganos, como viajavam muito, então tinha a questão da matrícula, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, os ciganos do Rio Grande do Sul, muito acampamento, eles são muito nomes, eles viajam muito, os ciganos do Rio Grande do Sul. Então, eles já têm essa facilidade de matricular a criança, né? Baseado nessa lei, né? Na resolução, aliás, a resolução 3, né? A questão da educação, eu sempre falo do mapeamento para uma forma da gente... No estado de Ceará, a sede da rede é no estado de Ceará, mas nós estamos com coordenações em vários estados da República do Brasil. No estado de Ceará, tem escola indígena dos Tapeba. Tem várias, em Calcaia, Ceará, uma cidade de 400 mil habitantes, ela tem escola indígena, porque tem demanda. Pedimos várias vezes o censo cigano, foi negado. E o ano passado, nós fomos estranhamente, teve as cotas, foi aprovado, e os povos ciganos ficou fora. E nós pedimos, estamos lutando para que esteja... Pernambuco tem já as cotas para os povos ciganos. A Pernambuco tem, a Bahia tem, eu acredito que também a Paraíba tem. Mas a questão, a gente vem lutando muito para que se faça esse mapeamento, e não precisa especificamente do censo, porque o censo foi em 2010, já estava ultrapassado. O que nós precisamos é o quê? Fazer essas parcerias
capacitar cigano para entender o instrumental, fazer um diagnóstico de cada comunidade. Não é como só uma comunidade A, B, C. Então, faz um trabalho específico nisso aí, porque aí você vai poder mostrar para o governo, com papel, olha aqui, ó, aqui eu tenho uma demanda, eu tenho tantos alunos, isso, aquilo, outro, entendeu? Eu queria só também participar um pouco dessa fala de Rogério e falar que, anteriormente, né, antes dos ciganos entrarem no processo de demandas e políticas públicas, o censo era uma grande questão porque existia um medo muito grande dos ciganos se exporem, devido a esse longo histórico de política persecutória, de uma inflamação da polícia diante desses ciganos. Também saber o número dos ciganos, para eles, era uma forma de exposição muito grande. Então, por muito tempo, a contagem desses ciganos, ela ficou invisibilizada por uma forma também protetiva desses ciganos, sabe? Então, eu acho que agora esses ciganos eles estão se apropriando de um debate político que é legítimo e entendem que o quanto é importante a gente ter um nível censitário, acho que é censitário, né? Para poder se elaborar uma política mais específica, por exemplo. Isso que o Rogério falou, por exemplo, de você fazer diagnósticos locais, é muito importante. Porque se a universidade, em parceria com a instituição governamental e as associações, fizerem diagnósticos locais, pode não se fazer uma política nacional, mas a gente consegue elaborar pequenas políticas que resultam para se construir algo maior. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Isso que o Rogério falou. Porque quando a gente fala de ciganos, você vê uma construção de uma luta política muito parceira com as universidades e as associações. Então, é preciso reconhecer essa parceria e produzir dentro dessa parceria, sabe? Hoje a gente tem o Ministério Público atuando de forma muito, muito importante junto com as comunidades ciganas. Por exemplo, nesse processo de elaboração, de demarcação e de demanda territorial da comunidade cigana, o Ministério Público ele foi fundamental para a escuta dessas comunidades, por exemplo. Hoje a gente tem dados extremamente precisos da comunidade cigana de Sousa, a gente tem a quantidade de famílias, a gente tem a quantidade de associações, a gente tem a quantidade de ciganos que tem lá, e porque isso é necessário no processo de demarcação territorial. Então, foi uma antropóloga perita fazer o laudo antropológico lá, você teve uma equipe de profissionais fazendo o processo, extremamente ágil, os promotores trabalharam junto com o Ministério Público e trabalharam com a comunidade, com a universidade. A professora Patrícia Goldfarb, que foi ela que abriu o campo para mim, por exemplo, ela foi lá junto com a antropóloga perita Sheila Brasileiro, que fez o laudo antropológico e fez um trabalho conjunto, ou seja, você teve a universidade, o Ministério Público, você teve a comunidade e as associações. E uma coisa muito, muito importante, quando a gente fala comunidade cigana de Sousa, não é uma comunidade, a gente tem 4 comunidades ali dentro, você tem 4 chefias lá dentro, entendeu? Mas ela é dividida em 2 ranchos. Então, fica uma comunidade, um rancho ele é caracterizado por uma chefia, e os 3 ranchos que é o rancho de cima, e o rancho de baixo, ela é liderada por 3 chefias. Então, o que é que acontece? Esses chefes, eles tinham muita disputa interna. Num processo, quando você teve um processo que ameaçava toda a comunidade, a gente teve uma questão inédita que foi a união dessas chefias para a resolução desse problema. Então, a gente teve todas as chefias, você teve toda uma comunidade mobilizada, o Ministério Público, as associações, a universidade, trabalhando junto para garantir o direito dessas comunidades permanecerem nesse local, sabe? Então, é dessa maneira que a gente vê as coisas, sabe, acontecer. Vocês estavam conversando sobre essa questão, Rogério falou desde o começo, né? Cigano é desconfiado, Jéssica falou dessa questão das disputas territoriais, etc. Tudo isso envolve, querendo ou não, questões relacionadas à violência, né? A gente tem um histórico de violência contra povos ciganos, que Jéssica já trouxe aqui nesse episódio, o Rogério também já colocou. Quando a polícia chega no território, trata os povos ciganos com violência, e muitas vezes os povos ciganos têm que sair desse território e ir para outra. E esse é um ponto que eu queria conversar aqui agora, é relacionado à violência. Antes de gravar essa conversa, a gente estava conversando
conversando sobre isso. Eu queria que você trouxesse, Rogério, a conversa que a gente trouxe sem gravar, para a gravação, para que todo mundo que esteja ouvindo a gente possa ouvir. Você relata episódios de violência e massacres de povos ciganos no Brasil em 2023. Queria que você falasse sobre isso. A Bahia, infelizmente, é o campeão de violência. Ou sequestro de cigano na região metropolitana de Salvador, ou tivemos o caso da chacina em Jequié, né? Tivemos o caso também da Iara, também foi destaque não só no Brasil, até na ONU, foi destaque internacional essas chacinas, essas violências contra os povos ciganos, especificamente na Bahia. Em 2021, nós tivemos 20 sequestros de cigano. O ano passado, bem no início do ano passado, foram 3 sequestros, 2 tentativas e um homicídio, entendeu? Então, assim, nós como instituição, nós não apontamos os problemas, a solução. A questão da abordagem, às vezes chega sem nenhuma identificação. Quando se vai num rancho cigano, você tem que procurar o chefe cigano. Não é chegar assim de qualquer maneira, que é uma característica da polícia, nós queremos generalizar, é que eles chegam de uma forma, e às vezes o cigano pensa até que vai ser sequestrado, pensa que também é uma questão de rixa, e acaba tendo esse confronto de troca de tiros, ou violência, e acaba, infelizmente, morre cigano, morre policial, aí vem aquela guerra contra os ciganos daquela cidade, aí generaliza. Aqui, nós não estamos aqui para anistiar ninguém, não. Quem cometeu seus crimes, seus delitos, que pague pelos seus delitos, seus crimes, ser cigano ou não. Outra que nós apresentamos, que nós vem já há algum tempo, é a questão que as academias de segurança pública, ela tem a disciplina para as comunidades tradicionais, para que nós ciganos explique para os policiais militar, policial civil, até federal, guardas municipais, como é que eles adentram numa comunidade cigana. Quando você vai na aldeia parindígena, você tem que procurar o cacique. Isso serve para que também os indígenas conversem com os policiais. Enfim, para que tenha nós ciganos podemos falar por nós e os que estão dentro do decreto 6.040 dos povos tradicionais possam explicar como é que ele chega, que é uma maneira de a gente ter essa confiança e eles respeitar. São medidas que a gente, com respeito e ouvir os autores, as vítimas, a gente pode melhorar esse triste quadro da violência no Brasil contra os povos ciganos. Você estava falando aí, Rogério, sobre a importância, né, dessa visibilidade, de falar sobre isso. E aí eu queria saber de vocês agora, porque dia 24 de maio, ele é considerado o Dia Nacional do Povo Cigano. Então, eu queria saber por que a escolha dessa data, especificamente dia 24 de maio, e qual a importância de ter uma data nacional como essa para os povos ciganos, Rogério. O decreto do presidente Lula, o decreto 10.841/2005, escolheu o dia da Santa Sara, que é dia 24 de maio, né? Esse barco aqui até retrata um pouco, resumindo a história de Santa Sara Cali, né, que eles iam matar a Santa Sara Cali, mais 2 missionárias, e quando chegaram em determinado rio, para jogar ela num barquinho, eles se arrependeram e falaram, não vou matar ela não, e colocou ela num barquinho à deriva, e esse barco foi, e ele ancorou numa comunidade cigana, e a comunidade cigana recebeu elas, cuidou delas, e ela acabou fazendo um trabalho missionário dentro dessa comunidade cigana, né? Então ficou em homenagem a Santa Sara Cali, que é dia 24 de maio, o Dia Nacional dos Povos Ciganos. Isso é 2005. Nós estamos aqui. Existe também o dia 7 de abril, né, que é o Dia Internacional do Povo Cigano, né? E essa bandeira aqui, ela é uma bandeira cigana. Ela foi instituída em 1971 no Congresso em Londres. O azul aqui significa Deus, né? O verde significa natureza. Isso aqui é uma bola de uma carroça, a roda de uma carroça que significa o caminho, a estrada. Para você que está nos ouvindo, Rogério está segurando uma bandeira que tem na parte de cima é azul, embaixo é verde, que foi isso que ele descreveu o significado das cores. E no meio da bandeira tem um desenho de uma roda de carroça, não é isso, Rogério? Uma roda vermelha. Isso. Então, só para você que está nos ouvindo entender do que ele está falando, está mostrando aqui para a gente, está gravando, participando da gravação, a bandeira dos povos ciganos. Isso. Exatamente. A gente conheceu agora a bandeira que Rogério mostrou para a gente, e aproveitando o gancho, a gente tem um quadro aqui no Desteoriza, onde a gente conhece projetos de pesquisa e atividades que rolam pela UFPE, né, que são desenvolvidas a partir da UFPE. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco da dissertação de Ricardo Lobo aqui no nosso quadro Pegando o Bigu, que é da área de Biologia Vegetal e que tem a ver com povos ciganos. Então, vamos ouvir um pouquinho. Pegando o Bigu, meu irmão. Olá, meu nome é Ricardo Lobo, fui aluno do mestrado de Biologia Vegetal na Universidade Federal de Pernambuco e o meu tema de dissertação
foi o estudo etnobotânico de famílias ciganas no estado de Pernambuco. Deixa eu explicar um pouco, tá? Primeiro, etnobotânica é o estudo da utilização de plantas por comunidades tradicionais, a comunidade quilombola, comunidade indígena e comunidade cigana, por que não? Muita gente não sabe, mas os ciganos representam quase 1 milhão de pessoas no Brasil, estão nesse país desde a época das caravelas, estão camuflados, mimetizados na população, eles têm uma língua própria, eles têm uma cultura própria, mas são muito discriminados. E esse foi o primeiro trabalho nesta área de etnobotânica com os ciganos. E nós pesquisamos várias cidades no interior de Pernambuco, principalmente em Altinho, em Caruaru, em Panelas, e tanto da Zona Mata quanto do Agreste, e até chegamos um pouco no Sertão. E é impressionante como os ciganos, eles, através de todo o tempo que tiveram migrando de uma cidade para outra, de um estado para outro, eles enriqueceram muito a sua cultura, o seu conhecimento sobre as plantas, plantas medicinais, de utilização cosmética, de utilização tecnológica. Então, acabei aprendendo muito com eles. Conseguimos publicar 2 artigos científicos em revistas internacionais, falando sobre o conhecimento dos ciganos na área de botânica e, inclusive, também conseguimos escrever um capítulo de uma revista sobre a comunidade cigana e essa utilização das plantas, principalmente na área medicinal. É um trabalho muito rico, vale a pena você conhecer. E chegou o momento aqui das nossas famosas indicações de conteúdo que a gente sempre traz no final de cada episódio. Então, Jéssica, começando por você, queria saber quais são as indicações que você trouxe para a gente entender mais sobre esse assunto que a gente conversou agora sobre povos ciganos. Bem, eu vou indicar três livros. 2 foram publicados pela editora da Universidade Federal da Paraíba, onde eu realizei mestrado e que foi organizado, uma das pessoas organizadoras foi a minha orientadora de mestrado, Maria Patrícia Goldfarb, que é uma das referências sobre pesquisa ciganos no Brasil, uma das principais referências. Então, o primeiro livro é chamado Ciganos, Olhares e Perspectivas. Então, é uma coletânea de artigos que fala sobre ciganos, tanto em cenário brasileiro como internacional. Então, você tem autores muito importantes nesse livro. Eu tenho um artigo também nesse livro. O segundo livro é Discutindo Ciganos em Múltiplos Contextos. Também é uma coletânea de artigos que é muito importante. Tem vários artigos de vários pesquisadores no Brasil, e não só na área de antropologia, mas na área nas diversas áreas. E o terceiro é um livro chamado Povos Ciganos, Direitos e Instrumentos para Sua Defesa, que é uma coletânea especial organizada pelo Ministério Público. Então, é muito importante esse livro, porque foi uma coletânea realizada, pedida pelo Ministério Público. Os 3 livros você tem acesso completamente online, então é super importante. Excelente, Jéssica. Rogério, eu sei que você trouxe várias indicações para a gente, todas de conteúdo audiovisual. Quais foram? Estou aí curiosa para você dizer para a gente quais as indicações que você trouxe hoje. Foi legal aí, porque a Jéssica trouxe a literatura, né? E a gente agora está trazendo aí alguns filmes e documentários que nós fizemos que vai somar aí com esses livros aí muito especiais que a Jéssica indicou. Nós temos Calon Canta, Narrativas Ciganas, foi numa comunidade de Pindoretama, né? Inclusive foi destaque, onde essa comunidade ela fala o que é ser cigano, a história dela quando chegou naquele município de Pindoretama, né? Que inclusive tem até, a gente acha um absurdo, que ainda tem algumas leis orgânicas que diz que é proibido ficar cigano arranjado. Nós vem pedindo até para que se faça revisões nas leis orgânicas, né? Então, esse Calon Canta, essas narrativas é muito interessante, né? Também nós tivemos também a vida das comunidades ciganas no Ceará, é também muito interessante, todos são interessantes, mas esse eu achei muito bacana, interesse público, mostra alguns desafios enfrentados por ciganos. Está no YouTube também, um trabalho do Ministério Público. Foi destaque no jornal aqui, Diário do Nordeste. Teve algumas, inclusive tem muito, esse material serviu até para estudantes, entendeu? Isso é muito interessante, é um material e ele transformou também em vídeo, né? A vida das comunidades ciganas no Ceará. No Ceará nós temos 184 municípios e nós estamos presentes em 60 municípios. Nós mapeamos por conta própria essas comunidades no estado do Ceará. Também nós tivemos também, eu acho que eu não coloquei aí,
mas é um documentário também que Vidas Ciganas também está, que foi de um trabalho da TV Fortaleza, no estado do Ceará, que eles têm um social e eles escolheram um recurso para fazer esse documentário. Achei bem legal. Então, nós levamos numa comunidade onde nós temos o cigano adestrador de questão de animais, tem questão da bezedeira, entendeu? Um documentário muito legal, foi destaque pela TV Fortaleza, né? Aí nós fala também da leitura de mão, da dança, entendeu? Eu quero deixar que praticamente todos eu não estou fazendo comercial da minha pessoa, deixar bem claro isso aí, mas é porque a gente, como um dos representantes, né? Eu não sou líder, né? Ninguém é líder de nada, né? Nem da casa a gente é líder, né? Mas a gente mostra isso aí porque tem muita credibilidade. E por último, eu quero deixar aqui, né? O Massacre dos Ciganos, um filme original na cidade de Esperantina, onde houve um maior massacre, e inclusive o ciganinho Rodão, né? Ele foi o único que escapou desse massacre. Na época ele tinha 7, 8 anos, e ele subiu na árvore, a polícia atrás e tal, e cortou a cabeça dele e tudo, e naquele local virou o Santuário do Cigano Milagroso, que hoje, depois do filme, foi muitos visitantes, inclusive o santuário deu uma melhorada, foi feita uma escultura do Ciganinho Rodão. É um filme muito interessante. E 70%, 80% era pessoas de lá da cidade de Esperantina. O Daniel Marques foi o diretor. Tem que ter fé e merecimento. Então, vale a pena conferir lá em Esperantina. E também esse filme é muito legal mesmo, assim, sabe? Aí da história dos ciganos. O cigano saiu do Ceará. Maravilha, Rogério. Todas essas indicações de Rogério, que são, né, de audiovisual, você pode achar no YouTube, tá? Então é só colocar o nome aí que ele disse dessas indicações, e você consegue achar no YouTube e assistir facilmente. E a gente do Distoriza também trouxe indicação de conteúdo aqui para você, tá? Também são 3 indicações, e em sua maioria também audiovisuais. A primeira delas, que eu quero deixar aqui, é um documentário chamado Ciganos, Povo Invisível, documentário que foi produzido pelo Ministério Público Federal, que mostra os contextos de diferentes povos ciganos pelo país e as dificuldades para preservar as suas culturas. Né? O documentário também mostra a importância de políticas públicas para garantir segurança aos povos ciganos. Está disponível no YouTube. Nossa segunda indicação é um outro documentário chamado Escuta Gajon, né? Um filme. A obra revela o cotidiano de uma comunidade cigana Calom, em Goiás. Então, tem negociação, culinária, moradia, linguagem, fé e festejos que sintetizam o dia a dia presente nesse documentário. Também está disponível no YouTube. E nossa terceira indicação é uma minissérie chamada Diva e as Calins do Mato Grosso, uma minissérie de 5 episódios, né, que retrata, por meio da vida, né, das vivências da mestra Diva, a trajetória de mulheres ciganas do Mato Grosso. Não, a gente consegue ver nessa minissérie os elementos ar, água, fogo e terra simbolizando as diversas realidades presentes no universo feminino cigano. Então, além da mestra Diva, tem Terezinha Alves e Nilva, Irandi e Nerana, que são destaques nessa minissérie. Está disponível no endereço galeriacalim.com/minissérie. Todas essas indicações, tanto de Jéssica quanto de Rogério, e as nossas aqui do Distoriza também, você consegue conferir nas nossas redes sociais, em especial no Instagram. Você vai lá conferir, a gente deixa bem direitinho os nomes, os autores, onde você consegue achar, tanto dos documentários quanto dos livros que Jéssica sugeriu. Então, você vai lá no @Distoriza, consegue saber bem direitinho, vai ter no feed, e também vai ter um destaque nos stories com todas as indicações, tá? O nosso episódio está chegando ao fim, quero agradecer Jéssica e Rogério pela participação. Deixar esse espaço aqui para vocês se despedirem. Vamos começar com Jéssica, por favor. Fique à vontade para se despedir. Eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer poder falar um pouco sobre minha pesquisa, indiretamente, mas falar sobre as comunidades ciganas que eu investi tanto tempo, né, de pesquisa, e foi muito legal a conversa, foi muito legal estar conversando também sobre ciganos com o cigano presente. Então, eu só quero agradecer e eu espero que o pessoal aproveite o podcast. Rogério. A palavra é gratidão, né, e sempre os assuntos não vão esgotar nunca, né. Quero parabenizar o trabalho da Jéssica, também o canal de vocês aí, a Laís, o Felipe, toda a equipe. Com certeza
esse material vai ajudar muito para que as pessoas possam entender o que é ser cigano. Queria agradecer também, foi muito massa participar aqui desse papo com vocês, aprendi muito sobre um assunto que é muito importante, que muitas vezes a gente não conversa, né, infelizmente, mas espero que daqui para frente a gente amplie mais esse debate. E nosso agradecimento também a você que está nos ouvindo, né, por ter chegado até aqui. Quero mais uma vez te convidar para você seguir o Desteoriza nas redes sociais, @Desteoriza, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Seguir o Desteoriza nas destacadores de podcast. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dizer o que é que você achou, tem um espaço aí para você dar sua opinião e também sugerir algum tema que você quer que a gente aborde aqui no Desteoriza, tá? Te lembrar que o Desteoriza é produzido pela Diretoria de Comunicação da UFPE e também é um projeto de extensão da mesma universidade. Esse episódio que você acabou de ouvir foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Felipe Silva. Teve produção de Jonas Lucas Vieira, Felipe Silva e Marília Félix, edição de Laura Marinho e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares, Marcos Melo e Ana Letícia Buarque. Eu e toda essa galera, a gente te espera no próximo episódio. Até lá!